Rádio França Internacional. E no cardápio desta segunda-feira teremos, como é habitual na segunda-feira, um magazine desportivo, hoje com o Marco Martins, mas para já fique com a convidada de Neide Ribeiro, que nos leva até ao Chile. Convidada. No Chile desenha-se uma segunda volta polarizada depois do candidato de extrema-direita José António Cast ter obtido 27,95% dos votos, ultrapassando o candidato de esquerda Gabriel Boric, que somou 25,71% dos votos. Ana Figueiredo, docente universitária e investigadora em psicologia política na capital chilena, refere que este resultado mostra um país que é mais de direita do que os próprios chilenos imaginam. Eu creio que havia muita confiança de que Cast não passava a segunda volta e, portanto, passar a segunda volta em primeiro lugar, eu acho que é mostrar um país de direita que é muito mais de direita que o mesmo país acredita. Mas nestes resultados pode ainda falar-se no desaparecimento do centro-direita e do centro-esquerda? Sim, sem dúvida. Porque há um candidato de esquerda, há uma candidata de centro-esquerda, que sempre foi considerada uma esquerda vendida porque apoiou Allende, depois apoiou Pinochet, depois apoiou candidatos de direita, mas sim, desapareceu o centro no Chile. José António Cast, neto de um oficial nazi, filho de um ministro da ditadura, Miguel Cast, que foi um dos denominados dos Chicago Boys, que impôs o modelo ultraliberal no Chile. Quem é que é José António Cast? Qual é que é o projeto político? José António Cast, nos últimos debates eleitorais, não tem projeto a não ser deitar abaixo o projeto dos outros. José António Cast tem um programa onde declaradamente e por escrito, e eu creio que isso é o mais problemático, porque Trump e Bolsonaro são populistas de direita, ele também é populista de direita, mas por escrito tem coisas como eliminar leis de proteção das dissidências sexuais, leis de proteção a animais, tem uma proposta de fazer listas de perseguição política a pessoas ativistas de esquerda. Por exemplo, ele não fala de direita, ele fala de um governo autoritário, onde fala do seu general. Ele abertamente quer dar impunidade a todos os que foram condenados por crimes de lesa humanidade durante a ditadura. É anti-imigração total, não quer fazer um muro, quer fazer valas. As pessoas não possam passar a fronteira, por exemplo. Quer obrigar pessoas a ter religião na educação obrigatória, quer dar mais direitos às forças de ordem e às forças armadas. No Chile temos o Ministério da Mulher e dos Direitos. Portanto, ele já disse que vai abolir esse ministério, vai abolir a lei do aborto, que foi impulsada pelo governo da Bachelet, que é o aborto em 3 causas, que é a violação, em risco de vida para a mulher ou inviabilidade do feto. Ele diz que vai retirar isso. É um retrocesso enorme. Do outro lado está o candidato de esquerda, Gabriel Boric, que se identifica como próximo do Partido Socialista e que ficou conhecido durante o movimento estudantil, nos protestos de 2009-2011. Boric promete um Chile mais inclusivo, a instauração dos direitos sociais. Essas promessas vão chegar para convencer o eleitorado? Ontem, até às 4 da tarde, eu achava que sim. Neste momento, já não. Historicamente, no Chile, quem ganha em primeira volta, ganha na segunda. E claramente ontem já os candidatos de direita ou de centro-direita disseram diretamente que não vão apoiar a Boric, vão negociar com o Cast. A idade pode ter sido um elemento dissuasor, porque Gabriel Boric tem 35 anos. Sem dúvida. É muito jovem, foi líder estudantil, daí subiu para o mundo político, é deputado. Boric, por exemplo, enquanto foi deputado, teve problemas de saúde mental, teve uma baixa psiquiátrica e isso tudo foi usado contra ele, e exatamente de ele não tem idade, nem experiência, nem capacidade para poder liderar um país. Como é que se explica que um país que votou em 2020 a favor da alteração da Constituição para substituir aquela que a ditadura impôs à democracia esteja tão dividido? Não se explica. Eu creio que não se explica. Ontem não foi só as eleições presidenciais, porque houve eleições para o Senado, para o Parlamento e para governadores regionais, e não há consistência no voto. Por exemplo, a pessoa mais votada em todo o país a entrar no Senado foi uma vítima que
perdeu a vista durante as manifestações e ter uma trabalhadora de classe social baixa que está cega hoje em dia através do atuar da polícia e ganhou as eleições para senadora, foi a pessoa mais votada no país e ao mesmo tempo sai Cast. Cast que se opõe à alteração da Constituição. Cast que durante os dias prévios e durante a sua campanha visitou, por exemplo, o polícia que está imputado de deixar cega esta candidata. Uma das promessas de Cast é abolir e é suspender a Assembleia Constituinte, portanto é parar com o processo de mudança de Constituição e portanto é uma votação muito estranha porque não faz nenhum sentido em termos do que foi o estallido social em 2019, como chamam aqui, não faz sentido em termos do que foi todas as votações até agora, em termos de presidentes de Câmara, de tudo, e não faz sentido no mesmo dia de voto que sai uma das pessoas icónicas da luta do povo e um presidente que está contra ela e que dá apoio às forças de ordem e aos polícias que a cegaram e que saiam os dois os mais votados. Outra surpresa destas eleições foi o candidato que chegou em terceiro lugar, Franco Parigi, obteve 12,8% dos votos. Franco Parigi que conduziu uma campanha a partir dos Estados Unidos sem nunca colocar os pés no Chile. Como é que ele consegue arranjar estes votos? Eu, como cientista social e fazendo investigação em psicologia política, na verdade não consigo entender. Franco Parisi não é a primeira campanha presidencial, mas exatamente, foi feita desde o estrangeiro, foi feita desde os Estados Unidos, nunca apareceu, nunca teve num debate, ninguém tem muita claridade sobre o programa dele. Há notas que são muito estranhas e Franco Parisi, ou os seus votantes, na verdade, podem decidir a segunda volta de uma maneira muito forte. Franco Parisi é anti-imigração, mas, por exemplo, não é anti... ou nunca ha dado sinais de antinarcotráfico, e isso é uma discussão muito grande no Chile. É muito difícil saber qual vai ser o passo dele à segunda volta. Poderá fazer indicação de voto, não se sabe ainda. Sim, não se sabe qual será porque, por um lado, a sua agenda anti-imigração dá muita força a José António Cast. Não obstante isso, algumas das coisas que promete podiam aproximar-se mais da esquerda, mas também ele já em outras campanhas que esteve, depois das eleições, remete-se ao silêncio. E silêncio é a palavra de ordem na sua campanha. No próximo dia 19 de dezembro, José António Cast e Gabriel Boric defrontam-se na segunda volta. Pode dizer-se que os chilenos escolhem entre o regresso aos ideais de Augusto Pinochet ou a recuperação dos valores de Salvador Allende? Sim. Eu creio que o Chile está a entrar numa situação tão divisória como essa, exatamente em relação ao passado assim. Sim, eu creio que o Chile está a entrar numa situação tão divisória como essa, exatamente em relação ao passado assim. Se ganha Cast, reafirma-se tudo o que é o seu general, a sua Constituição e mais peso para as Forças Armadas e para as Forças de Ordem, aos polícias e Boric que tenta dar um país de mais direitos, de mais social. O Chile não é um país com direitos sociais. Sem dúvida chega a ser fracturante assim. A análise de Ana Figueiredo, docente universitária e investigadora em Psicologia Política em Santiago do Chile, ela que foi a nossa convidada esta segunda-feira.